Eu pensava que era o meu final. Quando a gente resgata um pouquinho de qual é o perfil dessas mulheres que hoje estão privadas de liberdade, a gente tem que entender que os dados oficiais trazem para a gente que está posto. São mulheres negras, vindas principalmente de periferias, que têm pelo menos 1 a 2 filhos, ainda mais considerando a realidade aqui de Juiz de Fora, conforme tem aí publicação da minha própria dissertação. Mulheres de renda ou extremamente limitada ou de nenhum tipo de renda, com dificuldade de acesso aos mais diversos tipos de benefício que a gente tem aí estruturado pelo governo. Pretas, pobres, periféricas, com pouca escolaridade. Os crimes violentos com resultado morte não foram cometidos por pessoas com mais de sexta série. A evasão escolar nesse período é um fator determinante para a formação do jovem violento. São jovens, né, assim, na faixa dos 25 até os 35, 40 anos no máximo, negras, né, com baixa escolaridade, né, e aí também vai muito ao encontro do perfil do sistema prisional como um todo, né, assim, que é composto mesmo por pessoas, né, negras de baixa escolaridade, né, e jovens, e a maioria sendo presas por conta do tráfico de drogas. As prisões femininas, elas são 3 crimes principalmente: tráfico, roubo e furto. Crimes violentos ficam por último, mas tem também. Mas a maior parte é a política de drogas e ela prendeu no geral, ela não prendeu só mulheres. Um aumento exponencial de pessoas que são praticamente usuárias. Assim, claro que isso não exclui uma coisa da outra dentro do modelo que é o tráfico. Tem 18 verbos no crime de tráfico. Então, alguns você vai estar cometendo. Pode ser de graça, pode ser de qualquer forma. Vai estar. E é a polícia que escolhe. Quem decide quem é traficante é a polícia, principalmente a militar. Né? Então, assim, principalmente as mulheres, elas também dentro do tráfico, dentro das organizações criminosas, também têm esse lugar de subalternidade. Normalmente são mulas. É muito difícil você encontrar uma chefe de tráfico, uma dama do tráfico. Temos algumas e tal, mas é muito difícil. Quanto o tráfico de drogas, de fato, pune, né, assim, as mulheres pretas e sem escolaridade, né, que acaba que na própria escala do tráfico elas vão ficando ali na base, né, e aí, por ficar na base, né, ficam entregando droga, né, ficam ali mais visíveis, e aí, né, vários estudos também apontam isso, né, o quanto que, por conta disso, elas ficam mais vulneráveis a serem presas, né, já que elas não ocupam o alto escalão, assim, do tráfico. Quando essa mulher vai presa, a economia do tráfico não interfere em nada, sabe? Assim, e é importante falar sempre sobre o tráfico, porque o problema do sistema prisional é o tráfico. Se a gente desencarcera dessa forma, tirando Rio de Janeiro, o último estudo que eu vi da UF, 50% dos presos estão presos por menos de 6 gramas. Cocaína é droga de trabalhador. Quem usa cocaína é enfermeiro, é médico que tem que virar plantão, sabe, assim, é o motorista, é coisa de trabalhador. É muito triste, sabe, assim, porque são usuários, a gente está prendendo usuário. 30% dos presos são provisórios. Com relação às mulheres, a soltura, né, é diferente dos homens, porque se elas têm filhos menores de 12 anos, elas têm uma possibilidade de cumprir pena domiciliar, se o crime não for violento contra o filho. A gente teve um período em que as mulheres que cometeram, por exemplo, tráfico de droga na própria casa, não poderiam, mas isso também já foi pacificado nos tribunais. Se ela não só tem a casa para trabalhar, ali teoricamente esse tráfico seria um modo de trabalho dela, ela não teria outro lugar. Então, essas mulheres que estão ali privadas de liberdade, elas já vêm de um contexto de vulnerabilização, porque elas não são vulneráveis, elas foram vulnerabilizadas, que na verdade vem de um histórico muito anterior à própria existência delas aqui em vida. Quando a gente resgata para poder entender quem são essas mulheres negras, pretas e pardas, que estão hoje privadas de liberdade, a gente tem que resgatar lá atrás, de quando houve, por exemplo, a abolição da escravidão dentro do nosso país, sem que houvesse um tipo de política
política pública efetiva ou sequer houvesse algum tipo de política que de fato garantisse, por exemplo, um acesso à terra, um acesso à garantia de trabalho que fosse assalariado de maneira formal, ou então condições mínimas de sobrevivência para essa população negra. Elas foram jogadas dentro da sociedade e, posteriormente, existiram e existem ainda diversas outras formas de controle sobre esses corpos para justamente eles ocuparem os mais diversos postos de trabalho precarizados, ou então, quando não ocupando esses postos de trabalho precarizados pela pura e mais simplesmente necessidade de ter algum tipo de renda, acabam sendo ou privados de liberdade, ou então, até pouquíssimo tempo atrás, sendo entendidos como divergentes das normas sociais e muitas vezes colocados até mesmo em instituições psiquiátricas que muito mais atendiam um determinado espaço de controle de corpos e de normatização da sociedade do que, de fato, serem considerados um espaço de cuidado. São as únicas cuidadoras, as principais cuidadoras dos filhos, dos pais idosos, né, de pessoas com deficiência. E aí, quando elas vão presas, de algum modo, isso meio que tudo desmorona, assim, né? E isso traz grandes implicações para a saúde física e mental, né? Talvez mais mental delas, principalmente. Normalmente, quando sai da esfera do delegado, ele já vai para audiência de custódia, as defesas, as famílias, defensoria e advogados, todos dois. Já tenta juntar as certidões de nascimento, sabe? Porque normalmente as mulheres não têm com quem fique. Então é a grande questão. Essa e o cumprimento de 1/8 da pena depois de condenado, que elas têm um cumprimento mais tranquilo. E acaba que a família dentro do sistema prisional é muito deixada a cargo do serviço social, né? Então, todas as interlocuções que precisam fazer, né, via de regra, acaba ficando mesmo, né, com a gente, assim, né? Fazer contato para poder pedir uma medicação, para poder pedir, às vezes, né, um agasalho, alguma coisa assim, né? E eu penso que o papel fundamental é de mostrar para a pessoa que, dentro de todas as limitações ali que a unidade coloca, que o que ela está privada é só de liberdade, que ela tem direito a todas as outras questões, né? Ela tem direito, por exemplo, de ser chamada pelo nome, né? Lá dentro da sala de serviço social, por exemplo, né? A gente trata as pessoas pelo nome delas, né? Tem direito à identidade, né? Direito ao contato com a família, né? Direito a ter documentos para poder conseguir benefícios. Então, assim, né? É um papel mesmo de minimamente, né? Ser um polo ali de respiro para aquelas pessoas, né? No meio de tantas opressões e violências que a gente sabe que acontece ali dentro. Para o filho de uma mulher presa ir ao sistema hoje, ele precisa de ter um guardião legal. Então, quando ela vai presa, essa guarda precisa ser mudada se o pai não estiver presente, que é muito comum o pai não estar presente. Se ele não abandonou antes, ele vai abandonar agora na unidade prisional. Então, ela precisa... As mães levam os filhos, né? Porque elas são visitantes. Os homens não levam os filhos, porque normalmente não são mais companheiros dessas mulheres. Com relação à visitação hoje, se não for pai, mãe ou irmão, só pode por meio de união estável ou casamento. Então, amigos não podem visitar. Você vai precisar fazer um pedido judicial. Pode ser que seja aceito, acredito que na maioria das vezes seja. Mas aí você precisa pagar e não é um pedido comum que a Defensoria Pública faça. Em média, 2, 3 visitantes que temos aqui para 250 mulheres. E, inevitavelmente, quando a gente lidava com os familiares, a maioria desses familiares eram mulheres que visitavam filhos, visitavam maridos e principalmente mulheres egressas do sistema prisional que estavam visitando outras mulheres ainda em cumprimento de pena, justamente por conta da sensibilização com relação ao número discrepante entre as visitas recebidas por pessoas do sexo masculino versus visitas recebidas por pessoas do sexo feminino. E isso já demonstrava o quanto que havia uma solidão nessa população. A cadeia como um todo traz, né, é muito violentador e é violentador também para um grupo muito específico, né, assim, a gente sabe que, grandes crimes que também matam, né, assim, a corrupção, por exemplo, né, assim, o desvio de dinheiro público, isso mata muito mais do que o tráfico e aí, assim, né, as pessoas que fazem isso não vão para cadeia, o que vai é quem, né, tá sendo pego ali com, né, 200 gramas de maconha, né, enfim, né. Ver que ser mulher é muito difícil, né? Porque o preso tem medo de virar mulher na cadeia.